Aleluia. Senhor, nesse mesmo Espírito, nós queremos continuar na Tua presença. Nesse mesmo Espírito, Senhor, nós queremos estar alegres para receber a Tua palavra nesta noite. Senhor, Tu conhece a nossa estrutura, o Senhor nos sonda, que o Teu servo nessa noite seja uma fonte usada pelo Senhor, e que Ele possa jorrar a Tua palavra, e que nós vemos nesta noite ser como aqueles vasos, que vai ser enchido e preenchido pelo azeite fresco. Senhor, usa o Teu servo, prepara nossos corações para que a Tua palavra seja, meu Deus, ministrada nas nossas vidas, e que nessa noite haja transformação, haja arrependimento, que nesta noite haja mudança de vida. Senhor, continua falando, continua, Senhor, te movimentando no meio da Tua igreja, porque o Senhor tem preparado uma igreja para ir ao Teu encontro. Abençoa o Teu filho e usa de uma forma poderosa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. O texto que eu li aqui essa noite, que nós vamos ler aqui essa noite, foi de um fato que aconteceu lá em Itapiranga. Estávamos ali numa reunião, num almoço, e surgiu muita mosca ali. Não sei se a missionária viu no dia, tinha muita mosca ao redor ali. E o pastor disse: não, é porque aqui tem um matadouro de porco, né? E quando eu estou matando porco, junta muita mosca. E nós abanando, botando ventilador, fizemos fumaça, fizemos de tudo, e nada de as moscas ir embora. Aí a Dayana, lembra que ela se levantou, aí ela foi atrás de um saco plástico, botou água dentro, fez um nó e começou a amarrar. Aí eu disse: que macumba é essa aí? Ela disse: tu vai ver. Pois não é, irmãos, que as moscas começaram a ver aquele saco e começaram a ir embora, e daqui a pouco não tinha mosca. Eu não entendi aquilo. Eu digo: rapaz, isso é coisa de Índia, coisa do interior mesmo. E um dia a gente foi comprar peixe lá na escadaria, e eu vi que em cima de onde o peixe está, todo mundo bota um saquinho, é uma lâmpada e um saquinho com água. É aí que eu entendi que aquilo dava certo, né, para espantar as moscas. E ela dizia: essas moscas, não sei por que elas existem. Por que elas existem? Elas têm uma função também na natureza, né? Quando eu li o texto, eu disse: Senhor, o que Tu quer trazer para nós com esse texto? O que Tu queres falar com a Tua igreja e comigo? Porque a espada, ela corta tanto para lá, como ela corta para cá, irmãos. Eu também apanhei lendo o texto, e não conseguia entender. E eu fui orar, e o Senhor me deu o texto de Eclesiastes, no capítulo 10, e o verso 1. Quem tem sua Bíblia, acompanhe. Foi a leitura inicial dessa noite, Eclesiastes, capítulo 10, e o verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro, e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e honra um pouco de estúcia. Amém? Estutícia. Nós passamos a tarde treinando, não foi, Dayana? E eu não consegui falar essa palavra. Estutícia. Eu sempre falei estúcia, porque eu não conseguia falar estutícia. Até o final do culto a gente consegue pronunciar. E quando eu li o texto, eu digo: Senhor, sabedoria e honra, assim é para o famoso em sabedoria e honra um pouco de estúcia. Amém. Nós vamos aprender, irmãos. E eu disse: Senhor, me dá aí um texto, me dá aí o que eu preciso ver. Eu preciso entender, Senhor, o que Tu queres falar comigo, com a Tua igreja. E quando eu li o texto, eu fui entender o que significava cada palavra, cada frase. O que Salomão, na realidade, queria dizer com isso.
E eu fui entendendo a mensagem, eu fui entendendo a posição que ele queria mostrar para o povo. O que acontece com certas coisas, com coisas tão insignificantes, que pode mudar a trajetória de uma nação, que pode acabar com um ministério, que pode acabar com um casamento, que pode acabar com um jovem que está se formando em uma faculdade. Você treina um jovem durante 20 anos, para ele seguir um caminho, para ele percorrer uma trajetória, mas basta 5 minutos de uma conversa com um traficante no banheiro da escola, e acaba com todo o sonho daquele jovem. Então uma pequena coisa pode mudar uma trajetória. Um avião agora caiu nos Estados Unidos, não sei se os irmãos viram essa notícia. Caiu um avião bem próximo da Casa Branca, ali em Washington, né? E os peritos já averiguaram, por causa de uma lâmpada, que estava sinalizando uma falha. Essa lâmpada tinha queimado. O irmão Rodrigo, que é de manutenção, sabe o que eu estou falando. Aquela lâmpada sinalizou que tinha um problema, mas ela estava queimada. Por causa de uma lâmpada, quase 200 pessoas perderam a vida. Por causa de uma coisa tão insignificante, pode trazer uma tragédia para a vida espiritual, para a vida material, para o matrimônio, para a vida secular. Se você andar na rua, você vê um boi morto, ele te chama a atenção. Se você passar a ver um cachorro morto, ele vai te chamar a atenção. Mas uma mosca morta não chama a atenção de ninguém. É uma coisa tão insignificante, uma coisa tão pequena, né? E Salomão tentava explicar isso nesse texto. Uma coisa tão pequena, tão insignificante, que pode causar muito em seus efeitos. Existia uma história que era contada há muito tempo, sobre um homem, que ele fazia perfumes, e ele pegava aquele perfume e colocava dentro de um tacho, colocava dentro de uma vasilha, um vasilhame, e a profissão dele era ser perfumista. Então ele pegou ali, estava preparando e foi fazer uma outra coisa. Quando ele voltou, ele não percebeu que tinha caído uma mosca dentro do vasilhame de perfume, e estragou todo o seu trabalho. Na época de Salomão, para fazer um perfume, levava meses, levava anos para realizar a obra do perfumista. E ele não viu quando aquela mosca caiu, e ali ela estragou todo aquele perfume. E ele percebeu ali, contando nesse versículo, ele mostrando para nós, nesse texto, uma pequena mosca caindo dentro de um tacho, dentro de uma vasilha, cheio de perfume, ela não vai ficar perfumada, e sim, ela vai estragar todo um perfume. E o perfume, ele é uma coisa muito natural nos nossos dias, né? A gente vem para a igreja no dia de domingo, né? Usa um perfume abençoado. Tem uns que usam perfume de R$100, tem outro que usa de R$50, né? Então, se tem irmãos aí que estão meio aperreados para comprar perfume, aqui não é propaganda não, né? Mas a irmã Juliana ali tem ali uns perfumes abençoados, faz de 10 vezes, então todo mundo pode usar um bom perfume. E o perfumista não viu quando aquela mosca caiu dentro daquele tacho e estragou toda uma obra de dias, semanas e meses. E eu fui entender como é que funciona o processo para que se tire a essência de uma flor. É tirado a essência primeiro, pega-se a pétala, misgalha ela, tritura, tira toda a essência, depois bota em banho-maria, depois vai para o sol secar. Ali ele tira aquela essência daquela pétala e ele leva para o perfumista. O perfumista pega aquela essência e faz o milagre acontecer. Seja o melhor perfume, seja qual fragrância for, o perfumista tem esse dom de transformar aquela essência em qualquer fragrância. Nós sabemos que a França, ela lidera no mundo todo, em número 1, ela que mais exporta, ela que mais vende perfume no nosso mundo, em todo lugar. Se a gente pergunta, tem perfume, já pergunta logo, tem francês, né? Porque o francês geralmente é o melhor.
tem perfume aí que custa 5 mil reais. O Mário me espantou quando me deu os preços. Eu digo, meu Deus, só o pastor Verlan tem condições de comprar esse perfume. Eu não tenho. E o perfumista viu ali que estragou a essência de todo aquele trabalho de semanas e de meses, por causa de uma pequena mosca que caiu. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, e aquele trabalho, todo aquele cuidado, todo aquele trabalho que tinha sido feito por semanas, por meses, todo um cuidado, mas uma mosquinha fez perder todo o trabalho. Realizamos o trabalho do Senhor, a obra de Deus, com tanto sacrifício, com tanto fervor, com tanto amor, gastamos com energia, gastamos com obreiro, gastamos com todo tipo de mantimento para manter a casa do Senhor. Realizamos o trabalho, fazemos vigília, fazemos culto ao ar livre, realizamos o trabalho do Senhor, e o trabalho do Senhor começa a crescer, começa a fluir, começa a ser abençoado, cresce como uma flor, como um cheiro suave, vai subindo as testes da narina de Deus, mas por causa de uma pequena coisinha, todo um trabalho pode ser desfeito. Vocês não imaginam o trabalho que dá dirigir um trabalho do Senhor, a casa do Senhor. Os mais antigos aqui, os cabelos brancos, sabem do que eu estou falando. Pastor Everlan já está com cabelo branco, já sabe o que é isso. É um trabalho imenso, cuidado, um rebanho do Senhor. Tem gente que se afasta por causa de coisinhas pequenas. Essa semana que passou, teve um irmão que disse, irmão, não vou mais congregar mais nessa igreja. Mas por quê, irmão? Porque a missionária passa por mim e não me dá a mão. Uma pequena mosquinha caindo dentro do tacho. Tanta gente para apertar a mão, né, missionária? Tanta coisa para fazer. E a gente fica olhando, meus irmãos, nesses últimos dias, a essência da igreja. A essência que nós temos nessa noite. A Bíblia diz, Paulo disse que nós somos o perfume suave diante de Deus. Nós somos um perfume diante de Deus, que cheiramos, que exalamos. Quando você canta com o coração aberto, você exala um perfume diante de Deus. Quando você coloca o copo descartável no lugar que tem que estar, você está exalando um perfume cheiroso diante de Deus. Quando você vem para cá tocar com o coração aberto, que você treina em casa as suas notas, que você treina o louvor com maior dedicação, com oração, esse louvor sobe como um cheiro suave diante de Deus. E nós dessa noite também, nós temos um perfumista. Assim como é tirado das pétalas da rosa o perfume e a essência para se fazer o melhor perfume, Cristo Jesus é o nosso perfumista. Ele é a nossa rosa de Saron, o lírio dos vales. Assim como as pétalas, elas são misgalhadas, moídas para trazer uma essência, o melhor perfume, Cristo também morreu ali na fábrica do Calvário para se tirar a melhor essência, que foi o sangue derramado na cruz do Calvário, para perfumar eu e você nessa noite. Você é um perfume de Deus. Você exala o cheiro mais agradável diante das narinas de Deus. Enquanto tem igrejas que proíbem usar o perfume, dizem que o perfume é pecado, que é mundano, que é lascívia. Enquanto igrejas por aí dizem, nós dizemos que não é, irmãos. Sabe por quê? Perfume é uma coisa de Deus. Olha o que diz em Gênesis, no capítulo 8 e no versículo 20. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo, e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Quando Noé levantou o altar, a Bíblia diz que ele colocou também ali um perfume, e quando queimou aquele perfume que chegou nas narinas de Deus, Deus se agradou daquele incenso, Deus se agradou daquele altar, porque
cheirava nas narinas de Deus. Quando Deus também disse a Moisés, para ele fazer o óleo da santa unção, a Bíblia diz que ele colocou algumas iguarias também, para que o azeite fosse perfumado. Êxodo capítulo 30, e o versículo 25 diz assim: e disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista, e esse será o azeite da santa unção. Perfume, meus amados e queridos, ele existe há mais de 1000 anos, há mais de 10.000 anos, há milhares e milhares de anos, o perfume já existe. A Bíblia diz que quando a rainha Esté, ela foi se apresentar diante do rei Assuero, ela já estava há mais de 6 meses, ali sendo tratado com mirra e com perfume, para se apresentar diante do rei. Perfume é coisa de Deus, perfume é coisa de Deus. Você nessa noite ainda cheira o perfume suave e agradável diante de Deus. A Bíblia diz, meus amados e queridos, que quando Jesus entrou na casa de um homem, uma mulher pegou um vaso de alabastro e começou a ungir os seus pés e cabeça com ele. A Bíblia diz, meus amados, que ela ali limpou e ali exalou um cheiro suave, e o próprio Jesus se agradou. Quando Jesus estava no túmulo, que Maria Madalena achava que ele ainda estava morto, ela pegou também um unguento e levou para ali limpar o corpo de Jesus, para que não exalasse mau cheiro. Mas ela não sabia que ele já tinha ressuscitado. Aleluia. Meus amados e queridos, quando Jesus ele ainda estava nessa terra, ele disse para o povo, quando estavam reunidos em certo lugar, a Bíblia diz que ele pregou num monte para mais de 5.000 pessoas. Naquele lugar ele começou a pregar, e ele pregava, e a Bíblia diz que o povo não saía do lugar, não se mexia, e todos quando olhavam para ele dizia: esse não prega como pregam os fariseus, ele prega com autoridade e com poder. Quando ele saiu no meio daquele povo, a Bíblia diz que os homens olharam para ele e disseram: mas como pode esse homem tão simples exalar um cheiro tão agradável? Aleluia. Enquanto Judas estava aguardando o melhor do perfume, enquanto ele escondia o melhor do perfume, porque era muito caro, aquela mulher simplesmente estava ali servindo e lavando aos pés do Senhor, para que exalasse um bom cheiro. A Bíblia diz que quando Isaac mandou o seu servo Eleazar ir ao encontro de Rebeca, a Bíblia diz que ele mandou um pendente para ela. Vocês sabem o que é pendente? Pendente? Pendente era uma argola que se colocava no nariz da moça, da mulher, a qual você queria namorar. Então você dava aquele pendente, colocava no seu nariz, e antigamente eles pegavam esse pendente, colocava num vasilhame de perfume, banhava ele e colocava no nariz da jovem, que ele queria se comprometer, e a jovem exalava aquele cheiro 24 horas por dia. Poderia aparecer qualquer um outro, mas ela não queria, sabe por quê? Porque ela já estava entranhado nas suas narinas, aquele aroma, aquele perfume que o seu noivo já tinha colocado para que ela fosse dele. Esse era o compromisso. Assim mesmo é a igreja do Senhor. Quando você aceitou Jesus, quando você levantou a mão para ter um encontro com Jesus, Jesus também te pegou e te salvou. Mas ele não só te salvou, ele também te pegou e te lavou com perfume, com cheiro suave. Sabe por quê? Porque ele sabia que se ele não te perfumasse, se ele não te marcasse, você voltaria de novo para o mundo, porque o cheiro do pecado ia exalar de novo no teu coração, na tua mente, na tua alma. Quando você sentisse o gosto de novo de fumar, o cheiro suave estava ali impregnado em você. Quando você tivesse vontade de novo de beber, o cheiro suave do Senhor Jesus estaria com você. A Bíblia diz que nós somos o perfume agradável diante de Deus. E o pecado, ele fede nas narinas de Deus. Como um cheiro desagradável, ele chega nas narinas de Deus. E o pecado não é visto como uma coisa agradável. As moscas,
ela se alimenta de cadáveres, de corpos em putrefação, ela se alimenta de tudo que não presta. Por isso que quando tem uma mosca voando, varejando por cima de alimento, a gente espanta, corre, porque a gente já sabe como ela prolifera, por onde ela anda. E a Bíblia diz que o perfume de Cristo, ele só vai ser um perfume agradável quando não tiver mais o cheiro do pecado na nossa vida. Mas a gente olha para os últimos dias, e a gente tem visto assim, coisas tão absurdas acontecendo. Por causa de pequenas coisas, ministérios estão se desfazendo, casamentos estão se desfazendo. Ah, eu não gosto dela porque a escova dela é menor que a minha e a minha é maior do que ela. A incompatibilidade como é que se diz? De gênios. Não tem de gênero, não tem mais, eu não gosto do que ela gosta e ela gosta disso, por causa de besteira. Uma mosquinha que tem entrado nos casamentos para destruir. Porque a Bíblia diz que quando Isaac ofereceu aquele pendente, a intenção era essa, era ficar com aquela jovem. Ele se agradou dela. E espiritualizando o texto, foi assim que Jesus te viu. Ele te olhou como Isaac olhou para Rebeca. E nessa noite ele quer colocar um pendente em você, para dizer, aqui é meu, e não é mais de ninguém. Quando a gente andava nesse mundo desgarrado, o diabo dizia, tu é meu, a tua família é minha, né? E tudo que tu tem vai ser meu. Mas quando ele colocou o perfume agradável, quando ele colocou aquele pendente, quando ele nos salvou, quando aquele perfume exalou da cruz do Calvário, ele nos exalou para nos salvar, para nos separar deste mundo, e para dizer para o diabo que nós somos dele, e o cheiro agradável nosso chegará às narinas de Deus. Tolice ou estupidez? Quando Salomão falou sobre esta mosca que caía no tacho e ele estragaria toda a obra do perfumista, ele estava dizendo assim, por causa de uma pequena tolice, também é assim na vida de um sábio. Os reis, eles eram empossados e colocados naquela época, por causa da sua grande sabedoria, por causa do seu grande comando, por causa da sua estratégia de dirigir batalhas, de dirigir reinos, de comandar exércitos. Então eles eram levantados por causa da sua sabedoria, da sua trajetória, da sua inteligência. Então eles eram levantados, e muitos deles cometeram um pequeno deslize, e todo um reino se acabou. A Bíblia diz que o rei Ezequias, ele era um homem que agradava aos olhos de Deus, mas ele também cometeu uma pequena tolice, ele cometeu também uma pequena estupidez, que gerou para muitos anos um problema muito grande. A Bíblia diz que os homens de Babilônia, quando vieram visitar Ezequias, ele disse, entra na minha casa, e entraram na casa dele, e ele mostrou todo o ouro, ele mostrou toda a riqueza que ele tinha na sua casa, mostrou para aquele homem, e ele foi embora, e o profeta chegou para ele e disse, o que estás a fazer? Por que trouxe este homem para a tua casa? O que tu mostraste para ele? E ele disse, olha, eu mostrei aqui todo o ouro, toda a prata, tudo aquilo que eu conquistei, eu mostrei para ele. E ele disse, olha, assim diz o Senhor, nunca mais tornará a ter estas coisas de novo. Por causa de uma pequena tolice, eles vieram de Babilônia com muito furor e tomaram toda a riqueza daquele homem. Por causa de uma pequena tolice, por causa de uma pequena informação que nós temos, às vezes traçamos um caminho que não era para traçar.
Às vezes vamos fazer alguma coisa na nossa vida secular, como faculdade, como empresário, às vezes comprar um material, às vezes comprar um carro, comprar alguma coisa, e muitas das vezes por causa de uma pequena tolice, é não comunicar ao Senhor: Senhor, é da tua vontade. Senhor, esse carro que é para mim comprar é da tua vontade. Senhor, esse negócio que eu quero montar é da tua vontade. Então muitas das vezes por causa de uma tolice, pagamos um preço altíssimo. E nós temos procurado na minha família sempre consultar a Deus. Tudo que nós vamos fazer, consultamos. Porque já apanhamos muitos. Eu particularmente já perdi 11 carros. Sabe por quê, Everton? Porque eu nunca consultei a Deus. 11 carros. Teve meses que eu tinha 2 carros e uma moto. Por não consultar a Deus, eu fui andar de táxi de novo. Por não consultar a Deus, uma pequena tolice, uma pequena estupidez, pode levar um casamento a um fracasso, uma empresa a pedir falência, a um casamento se desfazer, a um ministério baixar placa de igreja, por causa de uma pequena estupidez, por causa de uma pequena mosca que cai no tacho ou na bacia do perfumista, estraga todo um trabalho. Estava eu e o presbítero Isaías um dia aqui, e de repente uma mosca cruzou o nosso caminho, mas ali nós pegamos e desfazemos com essa mosca, e não deixamos ela dar um mau cheiro. Sabe por quê? Porque a obra de Deus não pode perecer por causa da nossa insensatez. Essas pequenas coisas que nos trazem nos dias de hoje, são coisas que podem levar para o futuro, da nossa família, dos nossos filhos. Às vezes mudamos até de lugar, de estado, para ver se a gente melhora financeiramente, por causa de um trabalho, disso ou daquilo, e não consultamos a Deus. Conheço esses casos, que já aconteceram também na minha família, por causa de não consultar a Deus. Por isso que uma igreja que ora, uma igreja que consulta, uma igreja que está diante de Deus: Senhor, é da tua vontade eu ir naquele ferryboat para Parintins, Senhor, se for, confirma a minha passagem. Senhor, se for da tua vontade, Senhor, eu quero trocar de carro, Senhor. Fazemos isso, missionário Everton, muitas vezes não fazemos, né? Compramos, às vezes até uma pilha que compramos, uma coisa insignificante. Assim mesmo foi essa mosca quando caiu na obra do perfumista. Devemos consultar a Deus, devemos pedir a Deus. Tudo aquilo que nós vamos fazer, temos que estar na direção de Deus. A obra do perfumista nessa noite, ela não pode ser estragada. Quantos perfumes têm sido jogados fora? Quantas horas de trabalho, de meses e de anos têm sido jogados fora, por causa de uma pequena estupidez, por uma pequena mosquinha que tem varejado em vários lugares. Nessa noite, meus amados irmãos e queridos, nós temos visto a obra do Senhor perecer. Nós temos visto igreja sendo fechada por causa de um estrago, por causa de uma mosca que caiu dentro do vasilhame de perfume. Quando a mosca cai lá, ela não fica perfumada, e sim estraga toda uma obra. E nessa noite nós vamos dizer para o Senhor: Senhor, eu não quero estragar todo um trabalho. Eu não quero que um trabalho acabe por causa da minha vida. Senhor, eu quero ser aquele perfume que exala nas tuas narinas para a tua obra. Para a tua obra, Senhor, eu quero isso. E o perfume vai subir diante de Deus. Aquele trabalho que você faz, aquela oração que você faz no dia de sábado, talvez o pastor não veja, talvez ninguém veja, talvez eu não veja, talvez a missionária não veja, mas tem alguém olhando e recebendo como cheiro suave diante dele. A tua oração, teu sacrifício, teu trabalho, crianças que dão trabalho, crianças que a gente tem conhecido, que se converteram agora, nós estamos trabalhando com maior cuidado, para que elas não se percam, porque elas são o futuro da nossa igreja. Muitos já estão cansados, muitos já estão desanimados, muitos perderam essa alegria, muitos perderam a vontade, ficaram pelo caminho, e Deus está levantando nesses últimos dias, pessoas perfumadas, pessoas cheirosas diante de Deus, para que o trabalho não pare, aleluia. E nessa noite, a mensagem que eu quero trazer para vocês,
cuidado com as pequenas coisas que podem afetar na sua vida espiritual, na sua vida secular, na sua vida material, na sua empresa, no seu trabalho. Consultamos a Deus para que tudo isso possa, um trabalho muitas das vezes é feito com muito clamor, com muitas lágrimas, com muita dedicação. Não deixamos, irmãos, que a tristeza, o desânimo, essa pequena mosquinha abata a nossa vida, abata o nosso coração. Fomos para uma igreja ali no Novo Céu, em Altásia. A igreja em Altásia estava fechada, uma placa arriada. Quando chegou ali, irmãos, nós levantamos a placa, levantamos a mureta para fazer a instalação elétrica, porque os irmãos já estão com saudade de fazer o culto. Então a energia elétrica já vai chegar e os irmãos já vão fazer o trabalho lá. Saímos de lá e nós fomos para o Novo Céu. Chegamos lá, 2 pessoas ou 3 pessoas no culto e não tinha obreiro para dirigir o culto. Quando chegamos com o pastor, fizemos ali o cântico, cantamos, pregamos, mas na madrugada, irmãos, a gente achava que não tinha ninguém. Na madrugada apareceu 12 pessoas lá para fazer a oração. E eu perguntei da irmã, como é que é o trabalho? Ela disse, toda madrugada, eu e minha família, ela e mais 6 crianças, juntamente com o marido, vão para aquela igreja orar. Uma igreja que ora, uma igreja que se reabastece da palavra, uma igreja que não perde a unção da palavra, uma igreja que consulta, que não perde a direção. É como botar um saquinho de água ali pendurado para espantar as pequenas moscas. E a nossa oração nessa noite é que o Senhor restaure a nossa vida, restaure o nosso coração. Eu tenho sentido a necessidade, e a gente tem olhado, e a gente tem visto o trabalho do Senhor, igrejas que pararam, vimos obreiros que estão desanimados. Meu coração agora se alegrou quando um irmão, ainda em pleno século 20, no meio da tecnologia, no meio de tudo isso, né, das coisas boas que podemos ter, um ar-condicionado, uma internet, um telefone bom, um bom emprego, mas ainda tem pessoas que se levantam e dizem, não tem ninguém para ir para o Rio Branco? Eu estou disposto a ir. E aquilo, a gente como evangelista, como missionário, como pastor, a gente sente essa necessidade. Então vamos orar, vamos cooperar, vamos mandar, vamos ser generosos, vamos orar e agradecer a Deus, porque Deus ainda está levantando nesses últimos dias. Fique de pé. Deus ainda está levantando nesses últimos dias pessoas alegres, felizes, satisfeitas para fazer o trabalho do Senhor. Não deixe que as pequenas coisas, não deixe que a internet, não deixe que a vaidade, não deixe que o ar-condicionado, não deixe que o carro confortável tire a pureza de estar na casa de Deus, que não tire a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Deus ainda precisa de você, Deus ainda precisa de vocês jovens, líderes de jovens, músicos, crianças, senhoras e senhores. Deus ainda precisa nesses últimos dias de vocês. A obra não pode parar por causa disso. A obra não pode parar por causa da nossa negligência, da nossa falta de fé, da nossa fraqueza. Uma vez estamos alegres e outra vez não estamos. E Deus tem paciência com a gente. E nessa noite, nós vamos entregar isso ao Senhor. Senhor, não deixe que as mínimas coisas, não é a grande, e nessa noite, o Senhor perfumou você aqui nessa noite. Há pessoas nessa noite que o Senhor perfumou com amor. Você olha para ele, você já vê o amor de Deus na vida dele. Tem pessoas aqui que o Senhor perfumou com perdão. Você bate ele, você xinga ele, mas ele está lá pronto a perdoar. Tem pessoas aqui que o Senhor perfumou de alegria. Você olha quantos cabelos brancos estão chegando, mas você vê bater palma, pular, isso é alegria. É o Senhor que perfumou com o perfume da alegria. E aquele que se sente ainda triste, está cansado, está desanimado, não fique assim. O perfume de Deus vai te encontrar nessa noite. A alegria vai voltar, o desânimo vai parar, a falta de fé, tudo isso vai ficar por terra, porque o Senhor precisa de nós nesses últimos dias. E nesses últimos dias o Senhor ainda precisa que você seja também um perfumista, que prepare a obra do Senhor. E quando você estiver preparando, que você estiver trabalhando na obra do Senhor, que você estiver com a essência na mão e estiver trabalhando,
procure ali cobrir o tacho, procure cobrir ali aonde está o vasilhame, procure cobrir aonde está o pote, para que não entre aquela mosquinha que vai acabar com todo um trabalho. E Deus vai te levantar nessa noite, com um coração ainda essa noite, com um perfume agradável diante de Deus. E o Senhor nessa noite ainda quer perfumar a nossa alma, o nosso espírito e o nosso corpo. Queremos sair daqui com uma sabedoria para entender, Senhor, como não fazer tolice, Senhor, como não te desagradar, Senhor. Queremos ser nessa noite um instrumento poderoso, nessa noite. E eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar nessa noite para o Senhor trazer ânimo de novo ao ministério, trazer ânimo de novo à nossa vida, trazer ânimo de novo à nossa casa, aos momentos de orações, aos cultos ao ar livre, aos momentos de reflexão, a leitura da palavra. Deus ainda quer te trazer de novo o perfume e o cheiro agradável. Amém? Quantos querem nessa noite ser perfumado pelo Senhor Jesus? Amém? Vamos orar nessa noite. Senhor Jesus, a Tua palavra nessa noite, Senhor, foi lida, foi pregada, Senhor. Jesus, nós te agradecemos porque Tu és o nosso perfumista, que foi moído ali, Senhor, na cruz do Calvário, para exalar a rosa de Saron, o cheiro do lírio dos vales. Queremos sair daqui nessa noite, meu Deus, com cheiro agradável, com incenso agradável diante das Tuas narinas, Senhor. Então passa, Senhor, o bálsamo de Gileade, passa o perfume agradável, Senhor, o qual Paulo disse que nós somos diante de Ti. Senhor Jesus, tira de nós, Senhor, toda tristeza, toda falta de entendimento, meu Deus. Tira de nós toda fraqueza, toda insinceridade, toda impureza, Senhor. Tira de nós, meu Deus, tudo aquilo que não agrada. As mínimas coisas nessa noite, não deixa passar desapercebido, meu Deus. Nós queremos sair daqui com um cheiro agradável diante de Ti, Senhor, para fazer o Teu trabalho, para fazer a Tua obra, Senhor. A obra não pode parar, o ministério não pode parar, a igreja não pode abaixar a placa, a igreja não pode entregar os cartões de membro, a igreja, o membro não pode, Senhor, sair do perfume agradável de Deus nessa noite. Então, Senhor, purifica-nos para exalarmos o bom cheiro nessa noite, Senhor. Coloca dentro de nós o espírito voluntário, o espírito de fé, o espírito de alegria, de ânimo, Senhor. E não deixa as mínimas coisas, Senhor, enfraquecer a nossa fé, enfraquecer nessa jornada, nessa peleja, Senhor. Nós oramos, esta criança que está para nascer, Senhor, nós queremos que Tu passe o perfume, cheiro agradável diante, Senhor, do Teu trono nela, que ela venha com saúde, que ela venha com alegria, meu Deus, e se apresente como, Senhor, um instrumento poderoso nesses últimos dias, Senhor. Levanta os ministérios, levanta os obreiros, levanta-nos, ó Deus, para a obra dos últimos dias. Estamos aqui, meu Deus, para cumprir o ID, e esse é o nosso lema nesse ano, Senhor. Queremos fazer a Tua vontade. Estamos em Jerusalém aprendendo. Então, Deus, purifica, restaura com perfume agradável diante de Ti, Senhor Jesus. Nessa noite, nós Te pedimos, nós Te agradecemos, não só hoje, mas para sempre. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Quero dar os avisos finais rapidamente aqui. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos deixar vigilantes para sempre afastar. Desespero me tomar.